Eu não vou cheirar isso, se é o que você quer. Desculpe. Lúcia Pevensey. Sim. É o lencinho que eu dei pro Sr. Tumnus. Ele me entregou antes que o levassem. Ele está bem? Sigam-me. Ah, que maravilha! Parece que minha esposa já esquentou a água para uma xícara de chá. Que gracinha! É um dique modesto. Há muito a fazer, ainda nem terminei. Vai dar um trabalho danado. Castor, é você? Estava preocupada. Se souber que saiu com o texugo outra vez, eu... podem entrar. Vamos ver se consigo alguma comida e uma companhia civilizada. Cuidado, olhem onde pisam. Desculpem a bagunça. Não consigo tirar o Castor da cadeira. Apreciando a paisagem? Não há nada a fazer para ajudar Túminos? Foi levado para a casa da feiticeira e você sabe o que dizem. Poucos são os que passam pelo portão e voltam de lá. Peixe com fritas? Mas há esperança, querida. Esperança. Ah, sim, muito mais esperança. Aslan está a caminho. Quem é Aslan? Quem é Aslan? Ele é muito engraçado. Que foi? Vocês não sabem, não é? Bom, não estamos aqui há muito tempo. Ele é só o senhor dos bosques. O maioral. O verdadeiro rei de Nárnia. Ele está fora há algum tempo. Mas ele voltou. E aguarda vocês na mesa de pedra. Ele nos aguarda? Só pode ser brincadeira. Eles nem conhecem a profecia. Bem, então... Escutem. O retorno de Aslan, a prisão de Tumnus, a polícia secreta, está acontecendo por causa de vocês. Está nos culpando? Não, culpando não. Agradecendo. Existe uma profecia. Quando a carne de Adão, quando o osso de Adão, em cair para Vel no trono sentar, então há de chegar ao fim a aflição. Essa rima não é muito boa. Eu sei que não é boa, mas será que não percebem? Há muito tempo foi previsto que 2 filhos de Adão e 2 filhas de Eva derrotariam a feiticeira branca e trariam paz a Nárnia. Ao olhar para 2018, o que lhe vem à mente? Ano de Copa, ano de eleições presidenciais. É bem provável que, falando do Mundial, você esteja mais tranquilo dessa vez. Parece que Tite colocou a seleção nos trilhos de novo. Agora, falando do cenário político, é quase certo que você está apreensivo, até frustrado antecipadamente. A seleção pode até ter melhorado, mas quem colocará o Brasil de volta nos eixos? Olhar para fora, para os políticos, pode ser extremamente frustrante. Mas será que é diferente quando olhamos para dentro, para o coração? Pois, como disse semana passada, os políticos não são os únicos pecadores de nosso país. Nós também somos. E talvez ainda estejamos sob o domínio, a influência do senhor tirano chamado pecado. Alguns podem estar sofrendo com a culpa ou a vergonha dele.
Outros talvez se achem pesados e sobrecarregados sob o seu poder e influência. Alguns estão colhendo consequências duras e amargas por causa do pecado. E talvez todos estejamos nos perguntando: quem nos salvará dele? De sua influência, poder, domínio. As crianças, como acabamos de assistir, estão outra vez em Nárnia. E quando ficam sabendo o que aconteceu ao senhor Túminos, o fauno que Lúcia conheceu, transformado em pedra pela feiticeira branca, elas querem fazer alguma coisa, querem salvá-lo. Contra ela, porém, nada podem fazer. São apenas crianças. E ela é uma rainha poderosa. Contudo, de acordo com os castores, há esperança para Nárnia. Há esperança para Túminos. Qual é, irmãos? Aslan está voltando. O livro retrata um pouco mais da cena quando Edmundo pergunta ao castor: será que a feiticeira branca não pode transformar Aslan em pedra como fez com o fauno? Transformar Aslan em pedra? Ele retruca. Se ela ficar de pé diante dele, olhá-lo cara a cara, nós já teremos de parabenizá-la. Não, filho de Adão, ela nada pode contra ele. Ele está chegando. E ao chegar, colocará todas as coisas nos eixos outra vez. Esta é a promessa do Natal para Nárnia. Esta é a promessa do Natal para Túminos. Mas esta também é a promessa cristã para vocês, para mim, para o mundo. Há um rei que nos foi prometido. Ao chegar, ele colocará todas as coisas em ordem outra vez. Vamos ler o texto bíblico de Isaías, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 7. Isaías capítulo 9, no verso 1 está registrado o seguinte: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Senhor, nós rogamos a tua bênção sobre este momento de pregação da tua palavra. Que culto especial, Senhor. Recepção de novos membros, canções belíssimas, entoadas pelo nosso coral,
mas nada substitui a proclamação da tua palavra. Talvez estejamos em escuridão. Talvez estejamos sob o poder e a culpa do pecado. Dá, Deus, que em nossos corações surja esperança nesta tarde. Que haja libertação, salvação e santificação no nosso meio. Nós rogamos a assistência do Santo Espírito e pedimos tudo isso em nome, por amor e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Nós não somos os únicos desapontados como o mundo à nossa volta. O profeta Isaías também se achava frustrado quando olhava para fora. Em seu tempo, um bom e amigo rei, Uzias, falecera. Depois dele, seu neto Acais tomou o trono. Contudo, diante da possibilidade da invasão da Síria, este mesmo rei tremia de medo. É o que está registrado no capítulo 7. O profeta escreve: o coração do rei agitou-se como as árvores da floresta agitam-se como o vento. Em palavras contemporâneas, o rei de Judá tremia mais do que vara verde diante do perigo. O que fazer agora? Para onde olhar? A quem recorrer? Isaías, embora frustrado, ainda precisa de um rei. Ainda precisa de socorro. Onde encontrá-lo? Em sua busca, ele não olha para dentro, como se tivesse tudo o que precisava dentro de si. Não olha para fora, para os homens, como se eles fossem capazes. Isaías olha para o alto e de lá recebe a mensagem cristã sobre o Natal. Ele fica sabendo que um novo rei, um melhor rei, um rei maior do que os demais está a caminho. E ao chegar, vai transformar todas as coisas para a glória de seu nome. Talvez também estejamos frustrados com o que vemos fora e, quem sabe, principalmente com o que vemos dentro do coração. Mas esta é a mensagem de Natal para você também. O Rei prometido está chegando e ele pode transformar radicalmente a sua vida. Por que o Natal é tão importante, irmãos? Ou, ao chegar, o que este Rei prometido nos trará? Vendo o Natal antecipadamente, algo em torno de 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías nos dá aqui um vislumbre das bênçãos natalinas. Inicialmente, entre os versos 1 e 3, o profeta nos diz que o Natal cristão trará luz aos que estão em escuridão. Os judeus da época de Isaías certamente estavam em escuridão. Em parte porque sofriam sob a ameaça dos sírios. Sofriam com o pecado de terceiros. Quando o profeta menciona as tribos de Zebulon e Naftali, bem como a região da Galileia, ele está pensando nos primeiros judeus que sofriam com a invasão dos inimigos. Historicamente, era por lá que eles entravam em Israel ou em Judá. E ao entrar, como dizemos por aqui, chegavam chegando. Essas tribos e aquela região sofriam muito com as invasões inimigas. Contudo, irmãos, esta não é a história completa. Em parte, os judeus sofriam ou estavam em escuridão por causa do pecado de terceiros. Mas em parte, talvez a mais importante parte, eles estavam em escuridão porque escolheram estar. De acordo com o capítulo 8, em desespero, estes mesmos judeus foram em busca de médiuns, feiticeiros, místicos e especialistas. Deixaram o Senhor de lado e procuraram os sábios de então. E o que encontraram, irmãos? Mais escuridão. Não apenas não encontraram a luz, pior, se meteram em mais trevas.
ficarão assim para sempre? Deveriam ficar. Mereciam ficar. Mas ainda bem que com o nosso Deus há sempre um contudo. Há sempre uma conjunção adversativa que muda o rumo da nossa história. É assim que Isaías abre o capítulo de número 9 de sua profecia. Ele escreve: contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. Por que não, irmãos? Será que o povo sozinho produziu a luz? Será que o povo encontrou a luz? Será que o povo forjou a luz, fabricou a luz? Não. Segundo o verso de número 2. O povo que caminhava em trevas viu a luz. E sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Notem isso. De acordo com a Bíblia, a luz não brotou da terra. Não foi fabricada pelos homens. A luz veio sobre eles. A luz veio de fora. A luz veio da graça de Deus. O resultado dela? Verso de número 3. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Por um lado, o profeta está dizendo: a mensagem do Natal trará crescimento a este povo, que à época era pequeno e estava esmagado sob grandes e poderosas nações. A escuridão das nações não apenas não trará fim a vocês, a luz de Deus vai levar este povo aos confins da terra. As trevas de vocês, por mais densas que sejam, não serão capazes de se opor à minha graça. Eu vou, a despeito de vocês, conduzi-los à alegria abundante da salvação. É o que você quer? É o que você deseja para este fim de ano? Viver, desfrutar a verdadeira e abundante alegria no coração? Se é o que você quer, você terá de enfrentar a realidade do Natal. Qual é a realidade do Natal? A realidade do Natal, irmãos, de acordo com as Escrituras Sagradas, é esta. Por causa de nossos pecados, nós estamos em escuridão. E não temos como produzir ou fabricar a luz sozinhos. Os judeus foram em busca de luz nos médiuns, feiticeiros e bruxos da época. E o que encontraram? Mais escuridão. Procuraram os especialistas e se deram muito mal. Não é o que fazemos muitas vezes? Tentando resolver o problema do mundo, ou querendo resolver o problema do mundo, em um sentido coletivo. Muitas pessoas procuram o Estado, outras correm para o mercado, como se ele fosse a resposta. Todos correm para a tecnologia. Já notaram isso? E embora os instrumentos sejam diferentes, todas as pessoas, de direita ou esquerda, carregam a mesma pretensão no coração. Nós vamos trazer fim à escuridão da humanidade. Será mesmo? Não é o que fazemos também em um nível pessoal e privado? Nós tentamos consertar, nós tentamos iluminar, nós tentamos estudar a questão, nós tentamos ajeitar o problema. Mas nem sempre, ou quase nunca, nós conseguimos. Às vezes, tentando consertar as coisas, nos metemos em mais escuridão.
É a isto que chamo de realidade do Natal. O Natal, escreve o pastor Timothy Keller, é o modo menos sentimental e mais realista de se ver a vida. Em outras palavras, o pastor de Nova York concorda com Isaías. Jamais encontraremos ou fabricaremos a luz de que precisamos sozinhos. Então o que fazemos, Renan? Paramos de lutar contra as trevas da terra? Não. A Bíblia não aconselha indiferença na luta contra as trevas. Contudo, ela não prega ilusão utópica sobre o homem. Ela não nos diz, corram atrás da luz e vocês a encontrarão. Se esforcem muito e vocês trarão luz à terra. Não. A Bíblia nos convida a ver. Não é uma questão de fabricar, não é uma questão de encontrar, não é uma questão de fazer, é uma questão de visão. Vejam, Deus raiou sua luz sobre aqueles que estavam em trevas, quando enviou ao mundo seu único Filho, Jesus Cristo. Sobre ela, o apóstolo João escreveu, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que de fato ilumina os homens. E o próprio Jesus disse acerca de si mesmo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Quer a alegria verdadeira? Encare a realidade do Natal. Você está em trevas, mas Deus tem luz para brilhar sobre a sua vida. Como Ele o faz? Como Ele leva pessoas da escuridão à luz? Como o Evangelho raiou sobre aqueles que viviam na terra da sombra da morte? Ao nascer, irmãos, de fato, Jesus trouxe luz aos pecadores, mas foi ao morrer que Ele tragou as trevas dos pecadores. Ele as engoliu, Ele as derrotou, Ele as pisoteou, e em vez de trevas, o que Ele nos deu foi a luz da glória de Deus. Jesus é a luz do verdadeiro Natal. Ele é a luz quando todas as outras se apagam. E como elas se apagam? Homens, mulheres, sonhos, amigos, profissões, prazeres, dinheiro, poder. Todos eles se apagam. Todos passam. Não consegue resolver os problemas. Não consegue se resolver dentro de si. Pelos olhos da fé, veja a luz do Evangelho na face de Cristo Jesus. Pois este é o Natal cristão. De acordo com o profeta, entre os versos 4 e 5, o Natal cristão também trará libertação aos que estão presos. Os judeus estavam sofrendo com a possibilidade da invasão da Síria. O rei bom morreu. Seu neto estava tremendo de medo diante da invasão. E é óbvio que eles se perguntavam, quem irá diante de nós? Quem vai nos defender? Será que há um libertador entre nós? Ah, sim, irmãos. Contudo, não será um de nós. O libertador será o próprio Deus. É o que encontramos no verso de número 4. O profeta escreve, pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Vocês se lembram dessa história? O exército de Midian era incontável. O exército de Gideão era pequeno
e Deus o fez ainda menor. Diante do exército de Midian, o exército de Gideão era minúsculo. Quem venceu a batalha? Israel. Por quê? Deus lutou por ela. É assim que acontece vez após vez, irmãos. Não é o povo de Deus que se liberta. Não é o povo de Deus que se salva. É Deus que, pela graça, liberta e salva seu povo. Ele é o sujeito do verbo dominante deste verso. Não é o povo que faz, é Deus que faz. E o que o povo faz, Renan? Nada. Na verdade, o conselho do profeta Isaías é: querem fazer alguma coisa? Aposentem suas armas. Verso de número 5. Pois toda bota de guerreiro, usada em combate, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Esta imagem comunica uma mensagem. E a mensagem é: vocês não serão libertos pela própria força. Ninguém aqui vai precisar usar calçado pesado de soldado. Ninguém aqui vai precisar vestir armadura. Ninguém aqui vai segurar arma ou espada na mão. O que fazemos com as espadas, Isaías? Queimem-nas. Lancem-nas ao fogo. Vocês não vão lutar. Deus mesmo lutará por vocês. Você crê nesta mensagem? Então me diga, você consegue aposentar suas armas? Consegue receber um presente sem ter de lutar por ele? O Natal tem sim relação com presentes, goste você ou não. É o que a gente vai fazer em 2 semanas, trocar presentes. Mas já parou para pensar que receber alguns presentes pode ser uma experiência difícil? Alguns presentes, pela própria natureza, nos obrigam a engolir o orgulho. Já recebeu um dinheiro emprestado para resolver um problema que você criou? Imagine receber um livro de dietas, ou outro livro com o título Superando o Egoísmo, como um bilhete de um amigo: você precisa disso. Se receber o presente com um muito obrigado, você estará engolindo o orgulho e declarando sua necessidade de ajuda. Alguns presentes conseguem fazer isso. Nenhum se aproxima do Natal. O significado do Natal não é somos bons, maravilhosos. Por isso Deus desceu à terra para nos parabenizar. Não, irmãos. É o contrário. Estamos tão perdidos. Somos tão incapazes de resolver a vida, que Deus escolheu descer à terra para nos salvar. Este é o presente do Natal. Natal é um tiro no orgulho. E para recebê-lo de verdade, você precisa confessar seu fracasso. Aposentar suas armas. Declarar a incapacidade de agradar a Deus, de se aproximar dele com o que você tem. Você precisa aceitar o presente, declarando sua incapacidade de se salvar. Para aqueles que o recebem, trata-se da melhor notícia do mundo, pois no Natal não ficamos sabendo apenas da nossa incapacidade. Nós tomamos conhecimento principalmente
da capacidade de Deus. Por um lado, no Natal, Deus nos diz, vocês não podem se salvar, aposentem as armas. Por outro, ele diz, vocês nem precisam delas. Outro libertador foi a batalha por vocês. Ele fez o que vocês jamais poderiam ter feito. Dependa de Cristo. Espere por Cristo. Creia nele. E creia que ele venceu na cruz do Calvário por você. Dependa dele em tudo na vida. A propósito, você tem medo de 2018? Medo do futuro? Os judeus estavam com medo. Acais e seus súditos estavam torcendo as mãos de medo diante da Síria. Mas eis que o profeta, no capítulo 8, o contexto do 9, chega para os judeus e diz, vocês não precisam ter medo dos inimigos. Temam somente a Deus. Em outras palavras, como um comentarista registra, ousem tratar Deus como Deus. Não encare a vida como se ele fosse pequeno, tacanho, indefeso, limitado. Viver emocionalmente como se Deus não pudesse salvar é praticar algum tipo de ateísmo. A maneira como tratamos Deus, irmãos, tem relação direta com a maneira como trataremos a vida. Deus não vai fugir de 2018. Ele não vai desaparecer por causa dos seus problemas. Ele não vai fugir por causa do seu sofrimento. Ele será libertador em 2018 como foi em 2017. Será refúgio em 2018 como foi durante todo este ano. Mas talvez seu medo seja outro. Renan, eu temo por não terminar a carreira cristã. Eu temo por perder a salvação. Já teve esse medo antes? Eu cresci com ele, Calel. Eu cresci com este medo. Mas escutem esta mensagem, cristãos. Ao final dela, o profeta registra: o zelo do Senhor fará isso por vocês. Comumente apresentamos ou falamos de Jesus como alguém meigo, terno, suave, tranquilo. Ele é tudo isso. Não só isso. O nosso Salvador é corajoso, guerreiro, zeloso. O que significa que ele arde de zelo para terminar o que começou na nossa vida. O que significa que ele não está dividido, não mudará de ideia sobre o que fez por você na cruz. Aquele que começou a boa obra vai completá-la para a glória de Deus. Perguntaram ao Dr. Russell Shedd, Dr. Russell Shedd, cristão perde a salvação? Ele disse, depende de quem o salvou. Se foi Cristo, durma em paz. Se foi outro homem, tenha todo o medo do mundo. Creia no bendito libertador de Deus para você. Por fim, irmãos, o profeta nos diz entre os versos 6 e 7, o Natal cristão trará paz aos que estão em guerra. Chegamos à parte mais conhecida e cantada do capítulo 9 de Isaías. Contudo, nem sempre nos damos conta de sua impressionante e revolucionária mensagem. Estamos em escuridão e precisamos de luz. Estamos presos nos nossos próprios pecados e carecemos por um libertador. Estamos em guerra com Deus, em guerra com a criação, em guerra contra o próximo. Precisamos de paz. Quem nos dará luz, irmãos? Quem será o nosso libertador? Quem nos levará à paz?
um menino. Surpreendente, você não acha? Porque um menino, registra o profeta no verso 6, nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Os judeus não estavam esperando por esta, irmãos. Que é isso, Isaías? Está errado. Não precisamos de um bebê. O que pode fazer um bebê diante dos sírios? Nós precisamos de um governador poderoso, grande. Precisamos de um tirano maior do que eles. Deus é tão belo e tão poderoso que vai derrotar as trevas e colocar um fim às guerras através de um menino. Ah, mas nem por um momento pense que estou falando de qualquer menino. De um menino comum. Não! A este menino, o próprio Deus chama através do profeta Isaías. Ele será maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da paz. Estes títulos jamais foram dados a um homem, muito menos todos de uma vez só. Nenhuma religião chega sequer perto desta declaração. O nosso libertador, a nossa luz será humano, sim, não somente. Ele será Deus entre nós para a nossa salvação. Não será um avatar da divindade, uma emanação dele. Será o próprio Deus encarnado, o Cristo de Deus, Jesus, o Salvador bendito dos pecadores. E qual será o resultado, irmãos, do Natal cristão, profetizado por Isaías, materializado em Cristo? Verso de número 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim, desde agora e para sempre. O império da graça, registra um comentarista, se expandirá eternamente. E jamais chegaremos ao momento de dizer, este é o fim, é o limite. Vimos tudo. Nunca. O finito experimentará cada vez mais o infinito. E cada momento na presença do Salvador será melhor do que o anterior. O Deus menino nos levará ao seu reino infinito e inesgotável de paz. É o que você quer neste Natal? Paz de espírito, paz entre os homens, paz na família, paz no trabalho. É o que gostaria de viver plenamente. Para ter e experimentar a verdadeira paz neste Natal, você primeiro precisa conhecer e confiar no Deus menino. Sério, Deus o chamou de Pai da eternidade e de Deus poderoso. Na Bíblia, as pessoas que o ouviram, jamais o trataram com indiferença ou moderação. Ao se depararem com Cristo, tomando conhecimento do que ele falava acerca de si próprio, as pessoas ou tinham medo dele, ou ódio dele, ou se prostravam em adoração. O autor das Crônicas de Nárnia, em outro livro, escreve: as pessoas ou o tinham por um lunático que se chamava de Deus, ou se prostravam diante dele,
reconhecendo-o como o próprio Deus encarnado. É o que você fará neste Natal. Você também vai se prostrar em adoração diante do Deus menino, a quem o próprio Deus chamou de Deus? Espero que sim. Pois este, a propósito, é o caminho da paz. Ver e adorar o Deus menino. Conhecer e desfrutar do bendito Salvador dos nossos corações. Deus não apenas o chamou de Deus poderoso, ou de Pai da eternidade. O próprio Deus o chamou de Conselheiro maravilhoso, Príncipe da paz. Quando nos deparamos com algo belo, geralmente nós paramos por alguns minutos. Nós contemplamos. Nós admiramos, paramos o carro, tiramos foto, desligamos o carro e contemplamos a beleza que nos cerca, porque a beleza por si só tem algum poder de nos satisfazer. É o que fazemos diante de praias, montes ou pessoas. É o que todos deveríamos fazer diante dele. Ele é maravilhoso conselheiro. Você não precisa apenas do que ele pode dar. Você precisa muito mais dele. Você não deve buscá-lo para adorar outros objetos. Ele lhe será suficiente. Fomos feitos para ele, disse Agostinho. E por isso somente nele encontramos paz. A propósito, a paz da qual o profeta fala não é apenas distante, não está apenas na eternidade. Ele nos diz que o Rei prometido nos levará ao seu reino de paz, e aqueles que estiverem nele viverão a paz agora e eternamente. Cristãos, não tenham medo. A paz é inesgotável, eterna, jamais findará. Cristãos, não deixem para viver depois o que vocês já podem viver agora. O cristianismo não é apenas uma notícia sobre o amanhã. O evangelho é uma boa notícia que pode encher sua vida de paz agora, hoje. Jonathan Edwards, em um dos seus maiores sermões, ao final dele escreve: se você está rumando ao céu de amor, veja bem que já na terra você viva uma vida de amor. C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia, em outro livro, falando sobre o destino eterno dos homens, diz o seguinte: as pessoas que vão morar no céu cada vez mais se assemelham aos habitantes do reino celestial. Elas começam a viver na terra como os anjos. Antecipadamente desfrutam do estado eterno e glorioso de paz. As que vão para o inferno parecem ter chegado lá antes do tempo. Pois vivem em guerra e egoísmo. E em vez de melhorar e encontrar paz, o que encontram é luta. Espero que estejamos todos rumando ao céu. Mas espero, sinceramente, que não deixemos para lá o que Deus em Cristo já nos deu agora. A paz para o seu coração hoje, meu irmão. Durma em paz, estude em paz, trabalhe em paz, atravesse o ano em paz, volte para casa em paz, case-se em paz, vá e volte em paz. Você tem um Deus todo-poderoso. Para que tanto estresse?
Algumas pessoas se dizem cheias do Espírito, mas vivem em guerra. Já notaram isso? Dizem ter milhares de dons, mas são impacientes o tempo inteiro. Dizem ser espirituais, mas vivem brigando no trabalho. Dizem ser cheias de Deus, mas vivem como se fossem cheias de outra coisa, irmãos. É sério. Cuide para não dar um retrato equivocado do Deus a quem você serve para os seus filhos. Cuide para não fazer isso com seus amigos de trabalho. Se o Evangelho o alcançou, você já está dentro do reino de paz. Descanse e viva para a glória do Rei. Ao início da mensagem, nós encontramos as crianças em Nárnia outra vez. Pela primeira vez, elas tomaram conhecimento da pessoa de Aslan. E quando ouviram seu nome, se mostraram curiosas e temerosas também. A menor delas, Lúcia, perguntou ao castor: Aslan é um homem? Ele retrucou espantado: um homem? Aslan? Não! Não lhes disse que ele é o rei dos bosques, filho do grande imperador Além-Mar? Então vocês não sabem quem é o rei dos animais? Aslan é um leão. Na verdade, ele é o leão, o grande leão. Diante da descoberta, Susana perguntou: mas ele é de confiança? E a pequena Lúcia outra vez acrescentou: será que ele é muito perigoso? Perigoso? O castor conclui: ele é perigosíssimo. Ele é um leão selvagem. Contudo, ele é bom, perfeitamente bom. Esta é a maravilha do Natal, irmãos. O nosso Salvador é poderoso. Com um único ato, destruiu a condenação do pecado que estava sobre nós. Venceu o próprio diabo e engoliu o nosso último inimigo, a morte. Mas porque é bom, ele deu luz aos que estavam em trevas, liberdade aos que estavam cativos, paz aos que se achavam em guerra. Neste Natal, não tenha medo dele. Não o veja de longe. Aproxime-se. Ele é grande e poderoso, mas ele é bom e gracioso. Fiquemos de pé, irmãos, e terminemos em adoração ao nosso Deus. Tu
És o Cordeiro, seu nome é Jesus, o Cristo, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. Somos filhos por adoção, por sua bondade nos escolheu. Reconciliados somos lá na cruz, herdeiros somos do seu reino. És digno de honra, digno de glória e adoração. Adoração. Senhor, nós exaltamos o nome de Jesus Cristo acima dos nossos nomes, confessando publicamente que as nossas armas não são suficientes. Não fomos achados dignos diante de Ti. Não conseguimos libertar a nós mesmos das prisões, trevas e guerras em que nos metemos. E por causa delas, nos colocamos sob a condenação da Tua lei. Estávamos ou estamos em trevas, contra as quais nada podemos fazer. Mas louvado seja o Teu único e bendito Filho, achado digno de morrer no nosso lugar, derramar o Seu sangue, cobrindo todos os nossos pecados e nos dando, por causa dele, perdão e salvação para sempre. Que os nossos olhos se voltem para Cristo outra vez, Senhor. Que adoremos o Deus menino que nasceu para morrer no nosso lugar. E que através dele, outra vez a luz invada o nosso coração, dissipando as nossas trevas e conduzindo-nos à paz diante de Ti, a paz com os que nos cercam. Faz de nós um povo da paz, Senhor, por causa da paz que temos contigo. Leva-nos aos nossos lares sob a Tua bênção e nos dá uma semana
repleta de ousadia na pregação do Teu Evangelho. Que outras pessoas que ainda estão em trevas recebam a luz do Teu Evangelho através de nossas bocas. E reúna-nos outra vez ao longo da semana, aqui nas casas, a fim de seguirmos em discipulado e crescimento. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de nosso Senhor e bendito Redentor, que a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós e sobre todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor e estão espalhados pela face da terra. E todos nós, em uma só voz, dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Tenhamos todos uma ótima semana sob o poder